a nossa segunda aula, onde nós estamos então lendo, refletindo em cima de uma coletânea de textos, acho que são 36 textos, que o prelado do Opus Dei publicou no seu site no mês de junho de 2023, e tamanha riqueza, tamanha graça que o Opus Dei faz para a gente então vai desenvolvendo ao longo da semana, diariamente, as reflexões em cima das temáticas propostas. E hoje nós começamos o segundo tema, também escrito pelo mesmo autor do dia de ontem, né, da aula número 1, da temática 1, que é o Antônio Ducay, que é um sacerdote, doutor em teologia. Se no primeiro tema a gente começou a discutir sobre o anseio de Deus, agora no segundo tema a gente começa a analisar o porquê da revelação. Por que Deus se revela ao homem? E o mais interessante, quando a gente for seguindo a coletânea de textos, é de que o terceiro tema, que no caso será amanhã, fala sobre o desenvolvimento da revelação, ou seja, como se deu todo esse processo. Mas antes de entender como se deu todo esse processo, a gente precisa refletir por que Deus se revela. E para a gente iniciar essa reflexão, esse estudo, essa meditação, a gente sempre pede o auxílio de São José Maria Escrivá, fundador do Opus Dei, que fez com que o nosso trabalho fosse santificado, né? Opus Dei, para quem não conhece um pouco da sua história, tinha como grande lema, talvez como grande sensibilidade, que o trabalho ordinário se transforma em graça extraordinária, né? Ou seja, é no cotidiano, é no ir trabalhar, no pagar o boleto, no correr atrás, no fazer apostolado, que a gente se torna um cristão melhor. Então, que a gente inicie em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pedindo a intercessão do José Maria Escrivá. Ó Deus, que por mediação da Santíssima Virgem Maria, concedestes inumeráveis graças a São José Maria, sacerdote, escolhendo como instrumento fidelíssimo para fundar o Opus Dei, caminho de santificação no trabalho profissional e no cumprimento dos deveres cotidianos do cristão. Fazei que eu saiba também converter todos os momentos e circunstâncias da minha vida em ocasião de vos amar e de servir com alegria e com simplicidade a Igreja, o Romano Pontífice e as almas, iluminando os caminhos da terra com o resplendor da fé e do amor. E a gente já inicia o porquê da revelação através então do texto do padre Antônio Ducay, quando ele começa falando o seguinte: no homem existe um desejo natural de alcançar um conhecimento pleno de Deus. Este conhecimento, no entanto, não pode ser alcançado somente pelas forças humanas, porque Deus não é uma criatura material ou um fenômeno sensível do qual possamos ter experiência. Então, existe dentro do ser humano esse desejo pleno de conhecer a Deus. Seja em você, seja no seu vizinho, seja até mesmo por um ateu, por algum momento, esse desejo de conhecer Deus apareceu nele. Pode ser que depois, por uma escolha livre, ele tenha se afastado de Deus, mas esse desejo, esse perguntar de Deus, Deus existe, onde Ele está, como Ele é, da onde eu vim, para onde eu vou, todas essas perguntas que norteiam a nossa condição humana, foi feita e continuará sendo feita por todos os seres humanos. Só que Deus não é algo material que possa ser experimentado no sentido quase que científico do termo. Pelo contrário, no fundo, eu tenho que me colocar no projeto, se é que eu posso chamar assim, no projeto de abraçar a fé.
Porque como que Deus se mostra para o ser humano, e para quem assistiu o primeiro tema vai entender um pouco melhor. Deus se mostra para o ser humano através de dois grandes caminhos. Um caminho que a gente chama aqui de cosmológico, ou seja, pela ordem do mundo, e por um caminho antropológico, ou seja, um desejo intrínseco humano de fazer o bem, de querer as coisas boas da vida, de querer o belo, de querer a verdade. Isso vai comprovando a existência de Deus. Mas essa comprovação de Deus só pode acontecer se Deus se revela para a gente. Do contrário, a gente não teria nenhuma possibilidade de experimentar a divindade. Certamente, o homem pode obter alguma certeza sobre Deus a partir das realidades criadas de seu próprio ser. Mas essas vias nos dão um conhecimento bastante limitado dele e da sua vida. Ou seja, por mais que eu interrogue a beleza da Terra, né, por mais que eu interrogue o mundo à minha volta e eu veja a ordem que existe aqui, mesmo com tudo isso, ainda não é suficiente. Para alcançar essa certeza, existem notáveis dificuldades. Por isso que se Deus não saísse do seu mistério e se revelasse aos homens, com certeza a gente não compreenderia Deus. E mesmo com todo esse esforço que Deus faz, desde o Antigo Testamento até o dia de hoje, de se revelar, de se mostrar para nós, ainda assim existe um mistério insondável de que é o mistério divino. Não é à toa que o autor aqui do texto utiliza a famosa história de Santo Agostinho, que passeava pela praia. E enquanto passeava pela praia, justamente refletindo sobre o mistério de Deus, sobre a Santíssima Trindade, sobre quem é Deus, onde ele está, onde ele vem, ou seja, refletindo mesmo sobre a divindade, ele vê um menininho que ia na água, pegava um montinho de água, ia até um buraquinho no meio da areia e jogava aquele pouco de água. Voltava para a água, pegava mais um punhado de água, ia e jogava essa quantidade de água no buraquinho. E aí chega uma hora que Agostinho, olhando para tudo aquilo, Agostinho se aproxima dele e pergunta para o menino o que ele estava fazendo. E o menino responde assim para Agostinho, ó, estou tirando toda a água do mar e vou colocá-la neste buraco. E aí Agostinho, óbvio, fala assim, mas isso é impossível. Isso é impossível. Larga a mão de ser louco, menino. E qual é a resposta que o menino dá? Qual que é a invertida que o menino dá em Agostinho? E Agostinho narra essa história pra gente depois. E o menino respondeu, mais impossível é tentar fazer o que você está fazendo. Compreender em sua mente pequena o mistério de Deus. Então, por mais que nós estudemos, por mais que nós rezemos, por mais que nós busquemos a iluminação divina, mesmo com todo esse aparato, ainda assim a nossa inteligência é pequena, tamanha o mistério de Deus. E quem é Deus aqui? Deus é aquele que quer se revelar. É aquele que quer sair do mistério, é aquele que quer tirar o véu que nos impedia de conhecê-lo e realmente conhecê-lo. E o mais interessante é que ele não faz isso para satisfazer a nossa curiosidade e nem apenas comunicando uma mensagem sobre si mesmo, diz o texto. Mas ele se revelou vindo ele mesmo ao encontro dos homens através do seu Filho Jesus. E não só ele vem ao encontro do homem através do seu Filho Jesus, mas ele deixa um presente para nós que é o seu Espírito Santo. Então ele quis revelar a sua própria intimidade. Ele quis tratar os homens como amigos e como filhos amados para justamente fazê-los plenamente felizes com o seu amor infinito. Veja, Deus é pura bondade. Deus toma a iniciativa. Deus vai ao encontro do homem. Deus é a própria benevolência.
Deus não faz isso por querer ser grande, porque ele já é grande. Tudo que a gente fala humanamente a partir da divindade de Deus, ainda assim é pouco pleno da divindade do que é Deus. Quando eu falo assim, Deus age no amor, eu estou olhando esse amor dentro de um aspecto plenamente humano. Quando eu falo Deus se revelou ao homem porque ele é extremamente bom, esse extremamente bom ainda assim é pouco perto do que é a bondade divina. Mas é essa linguagem humana que tenta explicar a divindade que é divina. Existe dentro de nós, e no encontro passado a gente já falava sobre isso, esse sentimento de plenitude, né? Esse desejo pelas coisas que não passam, esse desejo que as coisas permaneçam. E esses desejos das coisas que não passam são exatamente esses anseios de plenitude e esses anseios de salvação, que estão no seu coração, que estão no meu coração. E Deus nos garante isso. Deus nos deixa essa promessa através de seu Filho. Através de seu Filho Jesus. Veja o que fala a primeira carta aos Romanos. O que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, nem jamais subiu ao coração do homem, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus nos faz promessas constantemente. Deus cria o homem dentro da promessa de amor, dentro da promessa do paraíso. Ah, mas por que Deus fez isso? Pare de querer entender Deus de uma maneira utilitarista. Como a gente vive, ou seja, eu estou fazendo isso porque eu quero passar na faculdade, eu estou fazendo isso porque eu quero ganhar dinheiro, eu estou fazendo isso porque eu quero ajudar meus pais. Vejam, é uma maneira utilitarista de entender o mundo e não é desta maneira que nós temos que olhar para Deus. Por que Deus fez o homem? Não, mas por que ele não fez assim? Não, mas qual o sentido? Ele não precisa, ele é Deus. Exatamente. Deus não precisa da gente. Deus não precisa do Mateus aqui, burrinho, cheio de pecado, ruim, para a sua obra de salvação. Ele nem precisaria disso tudo. Mas por que Deus faz? Porque quando a gente ama em excesso, a gente transborda amor. E mesmo com toda essa poesia que eu acabei de falar, ainda assim, não é nada perto do desígnio, da benevolência, de todo o amor que Deus pode ter para conosco. Não é à toa que então a gente vai observando Deus e vai percebendo que existe ali uma história de salvação. Uma história de Deus buscando um homem. Uma história de Deus conversando com o homem. Uma história de Deus dizendo, olha, eu estou aqui. Eu tenho a promessa. Eu tenho a vida eterna. Esteja comigo. Se aproxime de mim. Segundo o Concílio Vaticano II, diz o texto, a revelação responde a um plano, a um projeto que se desenvolve mediante a intervenção de Deus na história dos homens. Porque Deus toma essa iniciativa. Desde Abraão, desde Noé, Abraão, a tribo de Israel, todos os profetas do Antigo Testamento, até chegar no seu plano perfeito, que é a própria encarnação dele, que é seu Filho Jesus. Tudo isso foi no acaso? Não, tudo isso foi pensado. Tudo isso foi meditado. E vejam, estou falando de uma maneira humana, algo completamente divino. O próprio Deus comunica o sentido profundo desses acontecimentos e o seu significado para a salvação. E para quem ele comunica isso? Ele comunica a homens escolhidos por ele, aos quais constitui testemunhas dessa ação divina. Moisés e Arão, que foram testemunhas ali dos milagres que Deus fez para obrigar o faraó do Egito a deixar o povo de Israel partir. E todos os demais profetas que aparecem ali no Antigo Testamento.
Por isso que ler o Antigo Testamento é ler a história da salvação, é ler exatamente esse Deus que vem buscando, construindo e criando o seu projeto para você e para mim. Né? Você pega lá o Gênesis e o Êxodo de maneira particular e principalmente, e depois ali os livros históricos do Antigo Testamento, que são Josué, os livros de Samuel, os 2 livros de Reis, ou seja, a completude aí de 16 livros que vão contando esse projeto que Deus faz aqui. E ele acontece na nossa história. Né? Quando nós, enquanto católicos, rezamos o credo, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, e aí dá um salto. Padeceu sobre Pôncio Pilatos. O que é padecer sobre Pôncio Pilatos? Aqui a igreja, na sua sabedoria, vem nos colocar. Jesus estava na história. Pilatos existiu. Pilatos está lá no livro de história, lá na escola, aparece Pilatos, quem era Pilatos, prefeito romano, que vivia lá em Jerusalém, não sei o quê. Então, aconteceu na história. Né? Cristo, Deus, entra na história. Se até então no Antigo Testamento Deus falava pelos profetas, Deus aparecia na sarça ardente, Deus aparecia na nuvem, ou seja, Deus era invisível. Será que eu posso usar esse termo? A partir de agora Deus tem carne, Deus tem osso, Deus tem cheiro, Deus tem força, Deus tem abraço. Deus tem rosto humano. Por isso que a encarnação é um evento singularíssimo. Nada se compara na humanidade. Aí Deus não intervém na história como antes, mas Ele mesmo entra na história. Né? Deus faz-se homem, torna-se protagonista dentro da minha história, dentro da sua história, da história da humanidade. Porque você concorda que Deus está fora da história. Tranquilo isso? Se a gente pensa que a história é um processo de antes, durante e depois, e agora nesse instante eu faço história, porque isso vai ficar marcado para sempre, e quando eu falo para sempre, marcado na história, automaticamente houve um antes e automaticamente haverá um depois, isso é história humana, começo, meio e fim. Deus está fora dessa lógica histórica, porque Deus está fora do tempo. E mesmo assim, vejam, é eu na minha racionalidade extremamente pequena e humana, querendo tentar explicar a magnitude que é Deus. Então, na história da salvação, que termina ali com a vinda de Cristo, revela-se o seu próprio mistério. Ou seja, eu sou filho de Deus. E mais do que revelar o seu projeto, a encarnação do Filho de Deus também nos coloca um projeto. Ou seja, a partir de Jesus, cria-se então o seu projeto de salvação, o meu projeto de salvação. A partir de Jesus nós temos as ferramentas, a partir de Jesus nós temos as regras, os caminhos, os nortes, as orientações. A partir de Jesus nós temos a bússola, né? A partir de Jesus nós temos esse GPS que vai nos dizendo para onde ir, em qual caminho está Deus e em qual caminho permanecer. E isso é bonito porque mostra que nós não somos frutos da casualidade. Nós não somos frutos da casualidade, como vai falar o texto. E sim, isso é tão bonito, né? Um projeto que nasce do amor de Deus. Como seria bonito se nós olhássemos para aqueles que estão à nossa volta e entendêssemos que cada uma dessas pessoas que andam nas ruas, cada uma dessas pessoas que trabalham conosco, cada uma das pessoas que vivem em nossa casa, são um projeto de Deus. Se todos nós pensássemos dessa maneira, sabe o que nós teríamos na Terra?
Paraíso. Só isso. Só que eu não posso esperar todos terem essa atitude, se eu já posso começar a ter. Na minha limitação, nas minhas fraquezas, nos meus pecados, eu já posso olhar para quem está à minha volta e tentar ver ali um projeto de Deus. Olhar ali uma criatura amada de Deus. E agir como tal. Nossa relação com Deus não se deve apenas ao fato de que ele nos ter criado, ao fato dele nos ter criado. E a nossa finalidade também não se limita simplesmente ao fato de existir no mundo ou de estar dentro de uma história. Não somos somente criaturas de Deus, porque desde que Deus pensou em nos criar, contemplou-nos com olhos de Pai e nos destinou a ser filhos adotivos, irmãos de Jesus Cristo, seu Filho único. Por isso a nossa raiz última está escondida no mistério de Deus. E só o conhecimento desse mistério, que é o mistério de amor, permite-nos decifrar o motivo último de nossa existência. Vejam, no fundo, o que nós somos? Mistério do amor de Deus. Por que eu tô aqui? Por que eu sofro? Por que, sei lá, meu pai teve que morrer? Por que eu tive que ter aquela doença? Por que a pessoa à minha volta passa fome? Por que eu perdi o meu filho? Mistério de amor. E por que é mistério de amor? E eu estou fazendo uma reflexão muito pessoal, tá bom? Se eu tiver errado, por favor, alguém me corrija quando assistirem aí nos comentários. Mas é mistério de amor porque eu não entendo mistério, porém eu amo. Eu não compreendo, mas eu coloco amor ali. Isso, na minha cabeça, isso é mistério de amor. É não entender os desígnios de Deus, só que não entender os desígnios de Deus não me afasta de Deus, não me nega a Deus, não fala que Deus está errado, que o mundo é ruim. Não. Eu vou amar, né? Eu vou tomar a cruz. Eu vou entender que isto que está acontecendo comigo ou com os meus semelhantes ou quem está à minha volta possui. E eu tenho que amar, né? Possui amor, eu tenho que amar aquilo. E aí o texto chega na terceira parte, que é o Deus pessoal e o Deus trino. O Deus lá do Antigo Testamento prepara a revelação que acontece no Novo Testamento com Jesus. Essa preparação apresenta Deus principalmente como Deus da aliança, ou seja, o Deus que toma a iniciativa de escolher um povo Israel para estabelecer um pacto de amizade e salvação com ele. Veja, Deus, na sua deidade completa, fica o tempo inteiro na orelha do homem falando assim, viu, eu tô aqui, viu, vamos ser amigo, viu, vem pro meu lado, ele precisava fazer isso? Não, mas ele escolhe fazer isso. Por que ele escolhe fazer isso? Porque ele é pura benevolência, ele é pura bondade. E ele começa lá com Adão e Eva, que negam ele, e permanece até o dia de hoje. Deus fala hoje na sua orelha. Deus fala hoje na minha orelha. Mateus, eu tô aqui, viu? Mateus, eu tô aqui. Não esquece de mim. Por isso o Deus que o Antigo Testamento nos apresenta, meus caros, é plenamente superior e transcendente ao mundo. E, ao mesmo tempo, intimamente relacionado com o mundo, com o homem e com a história. O Deus do Antigo Testamento que é narrado é um Deus fora do mundo, né? É um Deus majestoso, se é que eu posso usar esse termo, né? Um Deus extremamente misterioso, escondido. E por isso tão difícil de acessá-lo. Agora, a partir do Novo Testamento, Deus tem cara, Deus tem cheiro, Deus tem aspecto humano. Mas isso a gente vai chegar lá na frente, então. Tudo isso se dá, então, a Deus um caráter fortemente pessoal, porque é próprio das pessoas decidir, escolher, amar, manifestar-se aos outros. Nós, os homens, manifestamos a nossa personalidade e o nosso caráter com o que dizemos e com nossos atos.
Por meio deles, os outros aprendem a nos conhecer. Revelamos nosso modo de ser. Deus também agiu de maneira humana para que nós possamos compreender como humanos como Deus age. Faz sentido o que eu disse? Então, como que Deus age? Deus olha para a humanidade e fala assim, eu tenho que agir mais ou menos igual a eles para que eles possam me compreender. Porque senão, ninguém vai entender o que eu sou, onde eu estou, o que eu quero. Por meio deles, então, os outros aprendem a nos conhecer. Revelamos nosso modo de ser. E Deus faz a mesma coisa. Veja, por exemplo, ó, no Antigo Testamento, Deus revela em primeiro lugar com as suas palavras. Encontramos frequentemente expressões no que Deus se revela a si mesmo em primeira pessoa. Veja, por exemplo, lá em Êxodo. Eu, Javé, sou o teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Outras vezes, é o profeta quem comunica as palavras que Deus lhe disse. Assim fala Javé. Eu me lembro de ti, do afeto de tua juventude. E junto com as palavras, as obras. Então Deus se lembrou de Raquel, ouviu-a e tornou-a fecunda. O Senhor Javé dos exércitos o chamou naquele dia para chorar e lamentar, para raspar a cabeça e vestir pano de saco. Palavras e obras que se iluminam mutuamente, que revelam a vontade de Deus e que guiam o povo eleito até a verdadeira fonte da vida, que é Ele mesmo. Veja, o Deus do Antigo Testamento, que é esse Deus que a gente está estudando a partir de hoje, é exatamente um Deus que constantemente fala em seu nome, Javé disse. É um Deus que fala pelos profetas, ou seja, Javé mandou eu falar. E é um Deus que age nas pessoas, por exemplo, fecundando Raquel, que era infértil. Percebam como Deus, no Antigo Testamento, meio que vai colocando a sua mão aqui, a sua mão ali, vai direcionando este, vai direcionando aquele, escolhe um povo para fazer a sua aliança, até chegarmos então na maravilha do Novo Testamento. Porque o que faz o Novo Testamento? O Novo Testamento transforma Deus em Pai. Eu e o Pai somos um, vai falar Jesus. E se nós somos irmãos de Jesus, consequentemente nós somos filhos do mesmo Pai. Olha o que fala o texto. O Novo Testamento contém, em relação ao Antigo, uma novidade surpreendente. Os evangelhos mostram que Jesus chama Deus de meu Pai de uma forma exclusiva e intransferível. Exclusiva e intransferível, ou seja, não há outro. Né? É tudo realmente a partir dos olhos de Deus. E quanto mais nós temos essa certeza, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós vamos percebermos como esse Deus age como um pai para a gente. O pai que corrige, o pai que afaga, o pai que se alegra com as nossas conquistas. E isso advém do que Jesus nos confirma na sua promessa. Vós sois filhos de Deus. Ah, mas Mateus, espera lá. Jesus é Deus. Deus é Jesus. E o Espírito Santo é Jesus e é Deus? Este é o grande mistério da Santíssima Trindade. Vejam, tem um teólogo do século XII, chamado Ricardo de São Vítor, que ele tem um livro chamado De Trinitate, né, sobre a Trindade, onde ele fala aqui, ó. Para que possa existir, o amor necessita de duas pessoas. Para que seja perfeito, requer se abrir a um terceiro. Vou só fazer aqui uma separação, mas o casamento perpassa a mesma ideia da Trindade. Eu amo minha esposa. Essa relação entre eu e ela transforma-se em casamento, se transforma em amor.
E a relação desse amor gera a vida, que é um filho. Vejam, eu, minha esposa, meu filho. Somos 3, mas somos uma família. Quando eu olho meu filho, eu vejo ali a minha esposa e eu me vejo. Quando eu olho a minha esposa, eu vejo o amor que eu tenho por ela e vejo o que esse amor gerou no nosso filho. E quando ela olha para mim, com certeza ela olha para mim e vê o amor que ela tem por mim e também vê o reflexo do filho que nós criamos. Somos 3, mas somos uma família. Somos 3, mas somos uma família. Ah, Mateus, essa é uma explicação da Trindade? Essa é uma explicação, não da Trindade propriamente dita, que aí nós teríamos que estudar e estudar e estudar. Mas é uma forma de querer entender que, assim, o católico, ele acredita em um Deus e não em 3 deuses. E neste um Deus, existe, então, 3 pessoas que formam a unidade que é Deus. Olha o que fala o texto. Isso se entende melhor se consideram os nomes das pessoas, pois falam de que a relação entre elas é de intimidade profunda. Entre os homens, é natural que a relação paternal-filial seja de amor e de confiança. No plano divino, esse amor e confiança são tão plenos que o pai é totalmente íntimo ao filho e vice-versa. Analogicamente, a relação entre cada um e seu próprio espírito é de intimidade. Tantas vezes nos encontramos conosco mesmo, no fundo da nossa consciência, escrutamos nossos pensamentos e sondamos nossos sentimentos. Assim nos conhecemos interiormente. De modo análogo, o Espírito Santo é Deus que conhece o coração de Deus. Ele mesmo é o mistério dessa intimidade recíproca do Pai e do Filho. Tudo isso nos conduz a uma conclusão. Deus é mistério de amor. Não de amor ao exterior, às criaturas, mas de amor interior entre pessoas divinas. E esse amor é tão forte, meus caros, que as 3 pessoas são uma única realidade, um único Deus. E mesmo que nós queiramos explicar tudo sobre a Santíssima Trindade, ainda assim será sempre uma visão limitada, humana, pecadora de algo divino, que é o próprio Deus. Então a gente percebe que esse Deus que se revela, esse Deus que se mostra, esse Deus que é pessoal e ao mesmo tempo é trino, nos chama, eu e vocês, a uma comunhão de fé. O que é comunhão de fé? De estar próximo pela fé. Porque no fundo vai ser a fé que vai nos sustentar. No fundo vai ser a fé que vai me falar, tá, eu não entendo muito sobre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mas o amo. Os quero próximo. Acredito. Eu creio, mas aumenta a minha fé, Senhor. Então a revelação de Deus chega a cada um de nós. Constantemente, era o que eu falava no comecinho desse tema 2. Até mesmo para um ateu que se diz ateu hoje, em algum momento na sua cabeça, Deus o chamou. Ah, como que Deus chamou? Ah, quando ele se perguntou, será que Deus existe? Quem é Deus? Essas perguntas é Deus nos colocando próximo da gente. Ah, mas por que Deus não colocou na nossa cabeça, acredite em mim e pronto? Porque Deus nos ama na liberdade. Por isso. Se não há liberdade, não há amor. E novamente é nós olhando para Deus de maneira humana. É mistério. Mas no fundo é isso. Se não fosse por liberdade, a gente não amaria. Por que eu casei com a minha esposa? Me casei com a minha esposa porque eu tenho liberdade para escolhê-la. Uma das coisas que faz o sacramento do matrimônio é: vocês estão aqui por livre e espontânea vontade? Ou seja, vocês querem isso? Senão a gente não estaria junto. A gente não estaria próximo. E perceber isso em nossa vida é de total transformação. Então, como essa revelação de Deus chega a cada um, são os instrumentos de que Deus se serve, os meios que Deus entrega para cada um dos homens, que saibam que foram chamados a uma comunhão de amor e de vida com seu Criador.
E aonde nós encontramos esses meios? Aonde nós encontramos essa estrutura racional, filosófica, teológica, que aprimora a nossa fé? Dentro da igreja. Por que Cristo funda a igreja? Cristo funda a igreja para que todo o seu pensamento, toda a sua doutrina continuasse a se espalhasse pelo mundo. Por quê? Porque a missão da igreja é ser evangelizadora. Ela é católica, apostólica, romana. A católica que é de universal para o mundo inteiro, de fazer o apostolado, de mostrar Jesus com as nossas atitudes, de mostrar Jesus indo à Santa Missa, de mostrar Jesus estudando a nossa igreja, de mostrar Jesus defendendo a nossa fé. É assim que a gente mostra Jesus. Não necessariamente estar lá no meio da praça com um cartaz falando Jesus existe, a igreja católica é incrível. Quem dá testemunho não precisa gritar que é cristão. É perceptível. As pessoas olham, veem. E se vem um cristão feliz, um cristão forte, um cristão firme, automaticamente as pessoas falam, eu também quero. Dai-me dessa água. Que água estás bebendo que tens tanta vida? Igreja Católica, Santa Missa, confissão, oração do terço diária, estudo. É para isso que somos chamados enquanto cristão. Por isso que não existe ninguém que não receba Deus. Porque Deus está e fala constantemente para todos. Né? Por isso não existe ninguém que não receba de Deus a ajuda e as luzes necessárias para alcançar a comunhão com Ele. A relação com Deus é habitualmente confusa e fragmentária, e só se esclarece e aperfeiçoa quando se chega a perceber a mensagem da salvação e receber batismo. Então, qual é a importância da igreja? A igreja batiza. Qual que é a importância da igreja? Ela revela, ela nos abre para o conhecimento. Exatamente. A Eucaristia é o grande alimento para que nós possamos nos nutrir da abertura para encontrar Deus. Eu achei tão bonito de um sacerdote, na verdade é um texto, mas é um sacerdote que estava falando, quando ele fala que depois que a gente comunga, e só a Igreja Católica tem essa comunhão diária, fazer isso em memória de mim, né? Quando a gente comunga a partícula, que é o próprio corpo, o próprio sangue de Cristo, ela demora mais ou menos 10 minutos para fazer todo o processo de digestão dentro do nosso corpo, pensando de maneira fisiológica. E como agora nas férias eu estou comungando diariamente, com a graça de Deus, toda vez que eu comungo eu fico pensando assim, meu Deus, estás aqui dentro de mim e por 10 minutos o Senhor estará fisicamente dentro de mim. E eu fico pensando, durante 10 minutos, Cristo está dentro de mim. O que eu posso fazer com Cristo dentro de mim por 10 minutos? Tem noção da magnitude que é isso? Da força que é isso? Da divindade que é isso? Deus está dentro de mim, em corpo e sangue, por 10 minutos. E depois acontece o processo de digestão e ele se dissolve. Mas, porém, ele permanece dentro de mim. Porque com a força do Espírito Santo, que me renova constantemente, eu sou obrigado a levar essa comunhão para fora. Eu sou obrigado a levar essa comunhão para o outro. A mostrar esse Cristo para o outro. Isso é tão difícil. Isso é uma luta diária. Mas com a ajuda desse Espírito Santo nos dá luz, nos dá coragem, nos dá força. O sacramento da confissão está aqui para nos ajudar. A oração diária está aqui para nos ajudar. Os santos da igreja estão aqui para nos ensinar. A inteligência, a filosofia, a teologia da igreja está aqui para nos alimentar. Na Quinta-feira Santa, há um tempo atrás, é a única vez que o Santíssimo sai pelas ruas, né?
E eu estava pensando que é verdade, é a única vez que o Santíssimo sai pela rua. Mas diariamente os cristãos saem da igreja. E diariamente esse cristão que sai da igreja, pós-comunhão, deve ser um ostensório vivo da graça de Deus. Se nós conseguíssemos pedir para Deus essa graça, né, de nos fazer instrumentos reais, uma Eucaristia viva na vida dos outros, um alimento vivo na vida dos outros, com certeza muitos problemas que nós vemos e encontramos por aí, talvez não existiriam. Então, no fundo, quando a gente fala sobre a revelação, no fundo, a gente deve se abarcar na fé. A fé é essa luz interior que vem de Deus, porque Deus nos concede a graça de acreditar nele, tem que tocar o nosso coração, porque ela tem que ter sentimento, e ela nos empurra, então, para conhecê-lo. Portanto, a fé é algo ao mesmo tempo divina e humana. É uma ação divina na minha alma, e ao mesmo tempo é uma abertura humana para essa divindade que é aceitar o que Deus pede para mim. E como Deus nos ama muito e assustadoramente num tamanho que nós não temos noção, Ele nos concede a liberdade. De mesmo diante de tudo isso, fala assim, não, eu não quero o Senhor. Lembrem-se, Adão e Eva tinham um paraíso. E mesmo tendo paraíso, usaram da liberdade que Deus concedeu para eles para dizerem que era maior que Deus. E aí, o Antônio do Cai fecha o seu texto dizendo o seguinte, ó, a fé é, além disso, um ato de confiança, porque aceitamos ser guiados por Deus. Aceitamos que Cristo seja o Senhor que indica com sua graça o caminho da liberdade e da vida. Crer é se entregar com alegria ao projeto providencial que Deus tem para cada um e que conduz a viver como bons filhos de Deus em Jesus Cristo. Faz-nos confiar em Deus, como o patriarca Abraão confiou, como confiou a Virgem Maria, exemplo e modelo de confiança, né? O fiat, faça-se em mim. Então, que essa segunda temática possa nos colocar ainda mais próximo de Deus, que a gente possa compreender que Deus sempre quis estar ao nosso lado, que Deus não é um ser fora do mundo, mas sim um Deus próximo de nós, que se faz no pequeno, no ordinário, no cotidiano do nosso lar, da nossa vida, do nosso trabalho. Que a gente possa nesse dia compreender um pouco mais e revelar um pouco mais desse Deus que se revela para a gente. Tenham todos um excelente dia.